Fala, seus caracapicas! Para lá para mais um vídeo sem enrolação, sem edição e sem cortes. Aqui você aprende com quem mais conhece do Strategy Point no Brasil. Bora direto para esse vídeo. Cara, que eu quero falar para vocês sobre o que nós podemos aprender sobre como criar estratégias, como criar as melhores estratégias dentro do Strategy Point. E para isso, o que eu vou trazer aqui para vocês? Vou trazer mais um artigo que você vai ver lá dentro do blog do Strategy Point. É um artigo que está separado em algumas partes, beleza? Tem praticamente 4 partes desse artigo. E o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está criando 1,2 milhões de estratégias para Forex e aí ele vai analisar algumas coisas. Eu quero rapidamente trazer alguns entendimentos. Primeiro, que ele vai fazer um True Out of Sample, ou seja, ele vai separar basicamente 2 anos para poder fazer análise, ou seja, ele vai criar com base no período passado. É claro que ele vai usar Out of Sample para poder criar e depois ele vai usar esses 2 anos aqui como sendo um True Out of Sample, beleza? Para poder analisar a estratégia com base nas métricas passadas e entender como é que funciona, beleza? Então, vou direto aqui para, como é vídeo sem enrolação, direto para as conclusões. Primeira conclusão aqui extremamente importante. Tá vendo que ele está fazendo aqui algumas análises, pegando aquelas estratégias, fazendo alguns gráficos de dispersão para poder entender aonde que realmente está o alfa, quais são os parâmetros, as métricas. Primeira coisa e a conclusão dessa primeira parte, que é muito importante, que complexidade importa. Complexidade é a primeira parte aqui do vídeo para poder dizer que complexidade importa, ou seja, estratégias muito simples, estratégias muito complexas não funcionam. A gente precisa ter estratégias que não sejam nem simples demais, nem estratégias que sejam complexas demais. E aí na complexidade ele está colocando estratégias, se não me engano, aqui estratégias acima de 3 ou 4 complexidade e abaixo de... ele não fala muito bem aqui como é que chega nessa complexidade, tá? Mas ele tira alguma conclusão de que não seria legal ter uma estratégia com uma complexidade muito alta. Então a gente não tem todas as informações aqui, tá? Mas basicamente ele está usando aqui estratégias de 4 a 6 depois para poder tomar ali e fazer um filtro dentro dessas estratégias, beleza? Então, só para vocês entenderem aqui e eu não ficar falando besteira, ó, ele tirou estratégias que tinham complexidade muito baixa, certo? Se eu não me engano aqui era 2 e 3 e aqui 19. Ele viu que na média que as estratégias entre 4 e 18 aqui, elas tinham até uma performance aqui mediana, beleza? Então, e aqui você vê que vinha aumentando aqui a performance. Na verdade, aqui, né, tá aumentando a performance, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então, aqui é onde teria um resultado melhor, beleza? Mas aqui tá vendo que até se estabiliza no 8 aqui, basicamente estabiliza até o 18. Então, ele tá pegando de 4 a 6 aqui, como sendo a melhor forma de encontrar as estratégias, beleza? Então, ó, a estratégia de 2 e 3 tem um out of sample muito ruim e maior do que 19 também, beleza? Segunda conclusão aqui do nosso artigo na parte 2. Cara, foi muito legal isso aqui. E basicamente o que ele testou aqui foi aumentar o spread. Entender, cara, se eu aumentar o spread, as estratégias que passariam nesse teste de spread, elas seriam melhores. Cara, isso é muito legal, porque ele fez um teste já usando spread, tá? Não é que ele acabou usando spread só nesse segundo teste, mas basicamente foi, ele aumentou o spread e ele verificou, cara, será que essas estratégias que passaram também no spread têm uma performance melhor? E ele viu que sim. Ou seja, a gente usar já um spread considerável melhora significativamente o nosso spread, ou seja, não economize no spread, tá? Use um spread um pouquinho maior ali dentro da tua base de construção, porque isso vai gerar estratégias melhores. E em relação à complexidade, só para não deixar, que foi a primeira conclusão, como é que você faz, né? Basicamente, o que você tem que fazer é usar poucos indicadores de entrada, cara, não fica viajando usando todos os tipos de saída ao mesmo tempo,
crie estratégias que o código ali é menor, que você tenha menos entradas, menos saídas dentro do trade, beleza? No máximo dois indicadores para poder entrar, beleza? Então, assim que a gente cria estratégias com menor complexidade e a gente precisa testar também o spread, beleza? Cara, parte 3 e parte 4. Basicamente, o que ele vai falar é: será que tem algum outro indicador? Então, ele testou um monte de métrica de performance e ele foi vendo. O que eu tive resultado bom? Será que permaneceu naquele período de true out of sample performando bem? Então ele testou aqui o fator de lucro, ele viu que não leva. E aí ele foi testando vários aqui, percentual de vitória e etc. Então ele fez vários testes aqui. Minha impressão do que está aparecendo aqui, se tem algum que ele diz que apareceu, ele fala assim, mas como é nosso significante estatístico, ou seja, eu não entendi que teve algum desses fatores aqui que levou realmente a alguma coisa muito boa, beleza? Mas, na parte 4 do artigo, ele chega a apresentar aqui algumas outras. Então, ele pelo que eu entendi, tá? Aqui ele testou todos esses que seriam coisas meio que normais, assim, coisa que a gente sempre utiliza, mas que, no geral, não geraram resultados, assim, extremamente significantes, a não ser o retorno anual, tá? Você lê aqui o artigo, você vai ver isso. E aqui, nesse último, o que ele mostra, e para tentar chegar aqui a um filtro, né, ele fala assim, filtro por exposição, por ganho médio e lucro líquido anual. Então, ou seja, que não tem uma exposição tão grande, né, que o ganho médio é maior e que o lucro líquido anual também seja um bom fator. Então, esses aqui seriam os fatores que mais geraram lá no período de out of sample boas estratégias. E aí, você já usava esses três fatores, exposição, ganho médio e lucro líquido, como sendo um filtro para criar suas estratégias? Se não, daqui fica uma dica. Sempre legal estar estudando, estar aprendendo e vendo que a galera usa, o que é possível de se utilizar, o estratégia quando tem várias opções e bora nessa, usar aquilo que funciona, né não? Valeu, abraço, até a próxima.